Bom dia, luzes do dia! Vamos para quinta-feira já, hein? Meu Deus, que voando esse tempo está, hein? Que tempo jato esse, ó! Tá passando muito rápido. Hoje é quinta-feira, meu pessoal. Então vamos começar mais um dia aí com a nossa aula 2 de português do grupo 8. Já estamos no nosso último livro. E que gostoso! Vamos rezar para a gente começar com a corda toda? Vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Que nós tenhamos o quê? Um maravilhoso dia, né? Então vamos embora. Vamos entrar lá, pegar o capítulo 8, grupo 8, capítulo de português, página 14. Olha só. Falei para vocês ontem na aula ao vivo que o nosso grupo 8 vai trabalhar com revisões, né? Ou seja, vai buscar aquilo que nós vimos nesse ano. E aqui a página 14 traz bem uma revisão para nós, que a gente já vem vendo desde lá do segundo ano. E agora nós vamos fazer uma retomada nessa situação. Então, nós vamos fazer aqui a revisão dos sinais de pontuação. É isso aí, ó. Revisão, sinais de pontuação. Vamos ver o que traz de informação aqui? Ao longo do seu estudo, você aprendeu o que são e para que servem os sinais de pontuação. Cada um tem a sua função e todos são importantes. Sem ele, o texto fica confuso, precisando de explicação. Então vamos lembrar, ó, para lembrar sinais de pontuação versus letra. Vamos ver o que é letra. Vamos lembrar, hein? Letra é um sinal gráfico na escrita. Na língua portuguesa existe 26 letras que constituem no alfabeto. Aí nós temos os sinais de pontuação, né? O que são os sinais de pontuação? Os sinais de pontuação são os sinais usados para reconstruir aproximadamente na linguagem escrita os movimentos rítmicos e melódicos da língua falada. Ou seja, pessoal, nós temos aqui o alfabeto, as letras, né? Com base nas letras, nós construímos aí as nossas palavras, né? Com as famílias silábicas. E nós temos os sinais de pontuação. Lembra que nós aprendemos que os sinais de pontuação, eles são também muito importantes, porque através deles que nós vamos conseguir expressar a emoção que nós estamos querendo passar para o nosso leitor. Então, os sinais de pontuação, ele organiza a nossa escrita, né? Ele organiza, assim, a nossa leitura, não é? Então, a gente consegue expressar a nossa emoção, né? No caso, o escritor, ele demonstra a emoção que ele quer passar naquela escrita através do sinal de pontuação. Então, por isso é muito importante conhecer, saber o que significa cada um, para que a hora que você faça a leitura, você saiba identificar qual que é a emoção ali que o escritor, né, está querendo nos passar. Então, vamos lá. Sinais de pontuação, letras maiúsculas e minúsculas. Os sinais de pontuação têm relação com o uso das letras minúsculas e maiúsculas. Vamos ver. Vamos ver aqui, vamos lembrar o que cada sinal de... Vamos aumentar um pouquinho aqui para que vocês possam visualizar melhor. Tudo bem que vocês estão no livro de vocês, mas vamos aumentar um pouquinho. Ó. Vamos lembrar o que significa cada sinalzinho de pontuação. Nós temos a vírgula, certo? Após a vírgula, nós sempre sabemos que nós vamos utilizar quem? A letra minúscula. Eu nunca vou escrever, lógico, só se for um substantivo próprio, né? Se for um substantivo próprio, eu vou ter que usar a letra maiúscula. Mas, se for um substantivo comum, eu sempre, depois da vírgula, vou continuar minha escrita com letra minúscula. Nós temos o travessão.
Após o travessão, em um diálogo, usa-se a letra maiúscula. Então, quando eu vou começar lá a fala do meu personagem, que eu faço travessão, quem que eu vou continuar a minha escrita como? Com letra maiúscula. A primeira palavrinha tem que ser letra maiúscula. Nós temos os dois pontos, que após os dois pontos a gente usa a letra minúscula. Só. Gente, parece um negócio. Eu começo a gravar, começo com essa abrição de boca. Oh, meu Deus do céu! Acorda, menina! Os dois pontos aí. Após os dois pontos, nós vamos continuar nossa fala, nossa escrita, usando letra minúscula. Só se nós formos escrever algum substantivo próprio. O que são substantivo próprio? Nome de cidade, de pessoa, bairro, tá? Do contrário, é letra minúscula. Aí nós temos também o ponto final, a interrogação e os dois pontos, né? A interrogação e a exclamação. Esses sinais, após esses sinais, quando eu for continuar escrevendo, eu sempre vou utilizar o quê? A letra maiúscula, tá? Porque quando eu uso esse sinal, ponto final, interrogação, exclamação, indica que eu terminei a frase. Então, eu vou utilizar o quê? Começar uma nova frase com letra maiúscula. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui a tabela dos sinais de pontuação. Escrita e a utilização. Vamos lá. Nós temos aqui o ponto final. Como que ele é feito? Com esse pontinho aqui. Quando eu encerro uma frase. Essa frase ela pode ser tanto na afirmativa, quando eu afirmo algo, ou na negativa, quando eu estou negando algo. Nós temos a vírgula, olha a escrita da vírgula aqui, ó, como se fosse um pontinho, né, uma cobrinha para baixo. A vírgula eu uso para separar uma frase da outra. Então, de repente, eu estou escrevendo uma frase lá, é uma frase longa. Então, como que eu faço para separar um pouquinho uma frase da outra? Utilizando a vírgula, tá? Eu vou dando também uma pausa ali na minha escrita, para não ficar tudo junto, misturado, embolado. Nós temos o ponto de interrogação. Esse é fácil, né? Esse é muito fácil, indica a pergunta. A exclamação, que demonstra a nossa emoção do momento, ó. Demonstra um espanto, raiva, tristeza, entusiasmo, alegria. Quando eu quero colocar essa emoção, eu uso a exclamação. Depois nós temos os dois pontos, né? Os dois pontos, ele vem aonde, né? Quando a gente quer introduzir um esclarecimento ou uma fala. Então, de repente, lá a gente usa muito dois pontos antes do diálogo, né? Se eu estou escrevendo uma historinha. E aí eu vou começar a fala do meu personagem, eu falo, Juquinha falou. Aí eu coloco dois pontos, aí eu vou na linha de baixo, travessão, letra maiúscula e a fala do Juquinha. Nós temos a travessão, o travessão que eu acabei de falar, que ele indica aqui a fala do personagem. Então, sempre que eu vou fazer uma fala num texto, eu tenho que colocar o travessão. E a reticência, né? A reticência é aqueles três pontinhos. Para que serve os três pontinhos mesmo? O três pontinhos, ele marca uma sensação, né? Uma interrupção de um pensamento. Então, ele pode indicar o quê? Que vem mais alguma coisa por aí, né? Pode indicar que eu estou dizendo, mas você pode imaginar, eu deixo no ar para você poder imaginar o que eu quis dizer. Então, para isso que a gente também utiliza ali a reticências. Agora, nós temos aqui um exercício de aplicação para a gente poder pôr em prática essa revisãozinha dos sinais de pontuação. Então, ele fala aqui, ó, número 1. Você já aprendeu e percebeu o papel importante que os sinais de pontuação desempenham. Agora nomeie e represente no quadro os sinais descritos. Então, nós vamos descobrir, né? De acordo com o que nós vamos ler, nós vamos escrever qual que é o sinal que nós temos que utilizar. Vou ajudar você, tá? Ó, indica o fim de uma frase, dando o assunto como encerrado. Eu sou o
Quem que indica o fim da frase e encerra o assunto? Pessoal, quando a gente acaba a frase na afirmativa ou na negativa, quem que encerra? O ponto final. Então, você vai escrever aqui, ponto final, certo? Mostro a introdução da fala de uma pessoa, de um personagem. Estou sempre presente nos diálogos e nos textos narrativos. Sou o... Para que sinal de pontuação que eu uso antes da fala do personagem? Travessão. Tenho funções importantes em textos diversos. Separe ideias e elementos de uma frase. Sou a... Quem que vai separando as ideias, organizando o texto? Quem é? A vírgula. Então, você vai escrever vírgula aqui. Esse é muito fácil, tenho certeza que todo mundo sabe, ó. Expresso sentimento, mostro diferentes reações, como alegria, espanto e surpresa. Sou o... ponto de exclamação. Tem que escrever, hein? Indico que algo vai ser explicado ou identificado ou que alguém vai falar. Sou o... Quem que vem quando a gente vai indicar a fala de um personagem, quando que eu quero explicar alguma coisa, né? Quem vem? Os 2 pontos. Então, você vai escrever aqui, 2 pontos. Sirvo para exprimir dúvidas, fazer perguntas. Muito fácil, né? Sou o ponto de interrogação. Demonstro interrupção de um pensamento ou certa hesitação na fala. Ou pode ser uma continuação, né? Quem que vem? Quem que é? A reticências, que é os 3 pontos, não é? Vamos para 16, vamos lá. Número 2. A adivinha seguir está sem sinais de pontuação. Coloque-os de maneira que o texto fica claro. Vamos lá, vamos ler sem sinal de pontuação nenhuma, tá? Vamos ver. Estou no mar sem ser peixe, tenho esguicho sem ser fonte, para a caça tenho dente, resposta baleia. Dá para entender? De jeito nenhum, né? Nós precisamos organizar esse texto aí. Então, como que nós vamos fazer? Ó? Estou no mar sem ser peixe, vírgula. Tenho esguicho sem ser fonte, vírgula. Para caça, vírgula, tenho dente, ponto final. Resposta, aí eu tenho que pôr aqui, ó, 2 pontos. A baleia, ponto final. Certo? Número 3, assinale a resposta correta. Opção A. A escrita das letras é igual à escrita dos sinais de pontuação? São iguais sinais de pontuação e letra? B. Para representarmos as letras, utilizamos os sinais de pontuação? Nós utilizamos os sinais de pontuação para representar as letras? C. Para representarmos os sinais de pontuação, utilizamos símbolos específicos? D. Não usamos sinais de pontuação na escrita de um texto. Pessoal, qual que é a opção correta, hein? A, B, C ou D? Pensa aí. Número 4, completa o texto a seguir. Cada sinal de pontuação tem uma função. O encerra uma frase. Pessoal, quem que encerra uma frase? O ponto final. Então, escreve aqui. A separa ideias. Quem que separa ideias, pessoal? A vírgula. Então, nós vamos escrever vírgula separa ideias. E o inicia uma fala. Quem que inicia uma fala? Travessão. Para demonstrar alegria, surpresa e raiva, etc., usamos o ponto de exclamação, né? Quando eu vou exclamar o meu sentimento. Então, eu uso a exclamação. Número 5. Indique
se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Eu vou ler e você vai colocar. Se você acha que é verdade, você põe V. Se você acha que não é, você põe F. O ponto de interrogação é utilizado para fazer uma pergunta, verdadeiro ou falso. Os dois pontos têm a função de demonstrar espanto numa frase, verdadeiro ou falso. Após o ponto final, sempre usamos letra maiúscula, verdadeiro ou falso. Sempre devemos usar letra minúscula depois da vírgula, verdadeiro ou falso. Toma cuidado com aqui, sempre nós vamos usar a letra maiúscula depois da vírgula. Quando só que eu uso letra maiúscula depois da vírgula, lembra que eu falei? Olha lá, hein? 17. Reescreva as frases falsas do exercício anterior e corrija-as. Vou dar uma dica. Aqui vai ter apenas 2 frases falsas e 2 verdadeiras. Então, você vai pegar as 2 falsas, né? Você vai ver aonde que está o erro e você vai escrever corretamente aqui, tá? Então, se está errado aqui, você vai mudar e escrever certinho aqui, tá bom? Número 7, pontua as frases de maneira correta. Então, vamos lá. A mãe disse a Helena. Depois, quando eu vou iniciar uma fala, quem que eu uso, pessoal? Quando eu vou começar uma fala, 2 pontos. Quando vai começar a fala do personagem, o que eu uso? Travessão. Está frio lá fora, minha filha? O que a mamãe fez aí? Ela expressou uma emoção, ela afirmou, ela perguntou. Está frio lá fora, minha filha? Será que é uma pergunta? Está frio lá fora, minha filha? Ou será que é uma afirmação? Está frio lá fora, minha filha? O que vocês acham? Vocês podem utilizar os dois. Ou vocês podem afirmar, está frio lá fora, minha filha? E pôr o ponto final. Ou você pode perguntar, está frio lá fora, minha filha? Então, pode ser tanto o ponto final, né, afirmando, como pode ser a interrogação perguntando. Vocês vão escolher aí. Helena queria sair de casa de sandálias e camiseta. Ponto final. Estou afirmando. Helena queria sair de casa de sandálias e camisetas. Ponto final. Tá vendo que eu estou afirmando? Vamos continuar. A mãe queria que ela estivesse agasalhada, bem calçada e protegida. O que nós vamos ter que pôr aqui então? A mãe queria que ela estivesse agasalhada, vírgula, bem calçada e protegida. Ponto final. Helena ouviu a mãe e foi para a escola de tênis, vírgula, blusa de frio e cachecol. Ponto final. Agora, no quadro de letras, encontre o nome dos sinais usados para pontuar as frases anteriores. Então, pessoal, aqui, o que nós teremos no diagrama? Vou falar para vocês o que vocês vão procurar. Nós teremos ponto final, travessão, vírgula e 2 pontos, tá? Nós teremos só esses 4 sinais. Ponto final, travessão, vírgula e 2 pontos, ok? Então, procura esses 4 sinais de pontuação aí. Deixa eu só ver até que página que nós vamos aqui. Tá. Página 18, nós vamos fazer uma revisão das classes gramaticais. Então, nós vamos revisar aqui, o que nós já vimos, os substantivos, os adjetivos, os verbos. Então, vamos lembrar a respeito do substantivo? Vamos grifar para a gente poder lembrar? Então, vamos. Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Nós faremos os grifos juntos. Vamos ver o que é o substantivo, né? Então, o substantivo é o nome que nós damos aos seres vivos e não vivos. Todos os seres, todas as coisas têm nome. Nós chamamos de substantivo.
O substantivo ele pode ser no singular, que ele indica só um ser. Pode ser um substantivo no plural, que indica mais de um ser, né? Pode ser o substantivo de grau, de gênero, de número. Pode ser o substantivo simples, substantivo composto e substantivo coletivo. Vamos lembrar, ó, o substantivo aqui no grau, como que é? Quando a gente fala do aumentativo e diminutivo, né? Ele pode estar no grau normal, eu posso aumentar ou diminuir. Um exemplo, gato é o substantivo no grau normal. Vou diminuir, diminutivo, gatinho. Agora eu vou aumentar, vou pôr no aumentativo, gatão. O gênero, né? Substantivo feminino, o masculino. Lembra disso? Aí nós temos o substantivo simples. Como que é o simples? É quando a palavrinha é formada por apenas uma palavra, porque existe também o substantivo composto. É quando algo, para a gente poder nomear, existe dois nomes para nomear aquele ser. Um exemplo, guarda-chuva, um nome próprio, ó, Ana Vitória, tá vendo? Eu uso dois substantivos para nomear. E o coletivo, lembra que nós vimos o coletivo, que é o nome que nós damos ao grupo de palavras? Lembra disso? Aí nós vimos também sobre os adjetivos, né? O que são os adjetivos? É quando a gente vai caracterizar as pessoas, os animais, os objetos. Então, eu vou dar uma característica sobre aquele ser. Posso te dar uma característica boa, uma não tão boa. Eu estou dando um adjetivo, uma característica para algo. E o verbo, agora no finalzinho nós vimos os verbos, lembra? O verbo, então o que que acontece? Ele é uma palavra, né, que dentro de uma frase, essa palavrinha ela vai indicar uma ação. Lembra que o verbo ele indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Lembra disso? Aí nós temos os tempos verbais. Quais são os tempos verbais? Ó, passado, que já aconteceu, presente, que está acontecendo, e futuro, que irá acontecer. O tempo verbal ele é muito importante, né? Porque na hora da minha escrita, eu preciso saber como que eu estarei utilizando esse verbo, se eu colocarei ele no passado, no presente ou no futuro. Então, vamos passar aqui os substantivos para o plural, ó. Número 1, passe para o plural o substantivo a seguir. Então, plural, né? Singular, um. Plural, dois ou mais. Então, cantor, se eu tenho um, eu falo cantor. E se eu tenho mais de um, como que eu falo? Cantores. Balão. Se eu tenho um, eu falo balão. Se eu tenho mais de um, balões. E assim por diante, tá? Passe, então, ó, todas essas palavrinhas que estão no singular para o plural. Número 2 da página 19. Vamos lá. A cenário alternativa em que tenha somente substantivos no grau diminutivo. Lembra que nós falamos do grau? Então, a palavra ela pode estar no grau normal, palavra normal, substantivo normal. Ela pode estar num grau de aumentativo e de diminutivo. Então, você vai assinalar apenas o grupo que você vai encontrar palavras que está no substantivo diminutivo. Ó, amigão, cachorrinho, gatinho, todas estão no diminutivo. Vidrinho, muralha, muro, todas estão no substantivo. Foguinho, rapazinho, murinho, todos estão no substantivo. Cavalo, cavalão, cavalinho, todos estão no diminutivo. Então, você vai fazer um X, né, ou circular apenas o grupo de palavras, né, que tem as 3 palavras aí que estão no diminutivo. Número 3. Nomeie as figuras juntando a palavra do quadro para formar um substantivo composto. Então, como que chama
animalzinho aqui? Esse animalzinho tem um nome composto. Você vai encontrar 2 substantivos daqui, vai formar o nome dele. E esse aqui? Também tem um nome composto. Você vai encontrar 2 substantivos aqui para formar o nome dele. E aqui também, esse objeto tem um nome que é um substantivo composto. Você vai achar 2 substantivos aqui e escrever para nomeá-lo. Número 4. Circule os verbos das seguintes frases e escreva se eles indicam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, vamos fazer junto essa, porque verbo vocês estão aprendendo? Então, vamos lá. A. Chovia muito ontem à noite. Qual que é a ação dessa frase, pessoal? Chovia muito ontem à noite. O que está acontecendo aí? Né? Se eu te perguntar o que aconteceu muito ontem à noite? Choveu, né? Então, o verbo daqui, ó, a ação é chovia, né? O acontecimento aqui da frase era a chuva. E esse acontecimento, pessoal, o que ele indica, né? Ele indica uma ação que está fazendo alguma coisa, ele indica um estado, ou seja, como nós estamos, né? Ou ele indica o chovia, ele indica um fenômeno da natureza. O verbo chover, né? Chovia, ele vem do verbo chover. Quando você pensa em chover, o que vem na sua cabecinha? Ação acontecendo, né? Fazendo algo, o estado, né? Estado de ser, ou um fenômeno da natureza? Acertou quem falou fenômeno da natureza. Então, o acontecimento aqui dessa frase é o chover, né? Que é uma ação que acontece ali, não é algo, não é bem uma ação, é algo que acontece ali no fenômeno da natureza, tá? Então, aqui você vai escrever fenômeno da natureza. B. Marina está contente com suas notas. Vamos pensar, né? O que está acontecendo aqui nessa frase que nos vai indicar o verbo, né? O verbo ele pode ser uma ação. A Marina está fazendo, né, alguma coisa aí nessa frase? Não, ela não está assim fazendo, né, nada. A Marina está sentindo alguma coisa aí? Ó, Marina está contente. Então, o que está acontecendo com a Marina, pessoal? Ela está contente. Então, o verbo aqui, ó, é estar, do verbo estar. Quando eu penso aqui, ó, a Marina, ela está contente. Esse verbo indica o quê? A Marina está fazendo alguma coisa? A Marina está tendo um estado, ou seja, ela está de algum jeito? Sim, ela está contente. Então, esse verbo indica o quê? Estado, tá bom? C. As crianças brincam de roda na escola. Cadê? O que está acontecendo com as crianças na escola, pessoal? Olha o verbo, ó. Brincaram, né? Desculpa, li errado. As crianças brincaram. Então, o verbo é brincaram, do verbo brincar. Quando eu penso no verbo brincar, o que ele me indica? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Brincar indica uma ação. Então, você vai escrever aqui. Agora, vamos para D. Papai jogou futebol comigo. O que o papai fez comigo? Jogou. Então, o verbo é jogou, do verbo jogar. Jogar indica o quê? Um estado, uma ação, um fenômeno da natureza. Ação. Olha só. Trovejava e ventava demais lá fora. O que estava acontecendo lá fora, pessoal? Ó, trovejava e ventava. Nós temos 2 verbos aí numa frase. Pode acontecer de ter 2 verbos numa frase. E esse verbo aqui, ó, trovejava, ventava, o que ele nos indica? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Fenômeno da natureza, né? Agora, a última eu vou deixar você fazer sozinho, ó.
A professora parecia atenta e preocupada. Pessoal, o que acontecia com a professora ali, hein? Que ela estava atenta e preocupada, hein? Como que nós percebemos, ó? A professora... Hã? Cadê o verbo daí? Qual que era o estado da professora? Como a professora estava ali, hein? Acha aí, hein? Vou tentar deixar você fazer sozinho, depois a gente corrige. Página 20. Complete as frases utilizando os verbos entre parênteses. Então, nessa frase aqui, o verbo será dormir, a segunda, acordar, e a terceira terá dois verbos, tomar e vestir. Nós já sabemos que esse é o verbo. Agora você vai ter que passar esse verbo para o tempo correto. Então, nós vamos ter que ver se esse dormir vai estar indicando passado, presente ou futuro. O acordar, o tomar e o vestir é a mesma coisa. Como que você vai saber? Você vai ler a frase para entender. Ó, Pedro e João, tananã, tarde ontem. Você está falando que tarde ontem, quando que aconteceu isso? Ontem. Então, esse verbo vai estar onde? No passado. Então, que quando é passado, a gente coloca AM, lembra? Então, nós vamos escrever, ó. Pedro e João dormiram. AM, hein? Passado, AM. Dormiram tarde ontem. Vamos para o 2. Amanhã os meninos, muito cedo. Você está falando que amanhã os meninos, tananã, muito cedo? Então, esse verbo indica que tempo? Amanhã é quando? Futuro. Então, nós vamos passar o verbo acordar para o futuro. Ó. Amanhã os meninos acordarão muito cedo. Quando o verbo indica futuro, nós vamos colocar quem? Ó? Com o tio em cima. Acordarão. 3. Ontem meu pai e minha mãe acordaram atrasados. Um café e se rapidamente. Então tá falando ontem. Ontem indica quando? Passado. Então como que nós vamos colocar? Ontem meu pai e minha mãe acordaram atrasados, tomaram, ó, esse AM que é passado, um café e se vestiram. De novo, ó, passado, AM. Vestiram rapidamente, certo? Aqui nós teremos que fazer uma brincadeira. Não faremos que teríamos que estar em sala. Vamos para a última atividade de hoje, que é a página 21. Pesquise na internet ou livros ou dicionário substantivos coletivo das figuras a seguir. Escreva o substantivo no plural e o coletivo correspondente. Então, nós temos aqui, ó, o que é isso? Camelo, né? O substantivo aqui é camelo, e aqui, flor, e aqui, músico, aqui, peixe, estrela e lobo. Esse é o substantivo. Agora você vai pesquisar, né? Como que se escreve camelo no plural? Escreve aqui. Aí agora você vai pesquisar qual que é o coletivo de camelo. Você vai procurar lá no Google, no dicionário, e vai escrever aqui. A mesma coisa com esse desenho. Isso aqui é uma flor. Qual que é o plural de flor? Escreve aqui. Qual que é o coletivo de flor? Vai pesquisar, que vocês não vão saber o coletivo de cabeça. Escreve aqui, tá bom? Então, faz tudo direitinho aí. Número 8. Com relação aos verbos, é correto afirmar que não são palavras, mas sim sinais de pontuação. B. Indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Expressam características de um objeto ou de uma pessoa. Não apresentam terminações como an e ão. Gente, qual que é a alternativa correta de verbo aqui, hein? Tá fácil. 9. Indique se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Então, você vai colocar verdadeiro ou falso, tá? Vou ler.
Os verbos flexionam-se de acordo com os tempos verbais. E aí, pessoal, para eu escrever um verbo, eu tenho que saber qual que é o tempo, se é presente, passado ou futuro? Próximo. Há 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Próximo. Não há tempos verbais, já que a conjugação é a mesma para o presente, para o passado e para o futuro. É assim? É assim? Eu passeei amanhã. Eu falo assim, eu passeei amanhã. Não tem conjugação? Próximo. Os verbos caracterizam os substantivos. E aí? O que os verbos caracterizam, pessoal? Então, a gente encerra aqui a nossa explicaçãozinha de português, tá? Então, vamos lá para a nossa próxima aulinha, que será de matemática. Vocês vão adorar a matemática do grupo 8, tenho certeza. Vamos lá!